Oi, gente, bom dia. Na aula de hoje, as atividades de língua portuguesa que foram passadas no livro da página 50 até a 55, né? Nosso livro de português. Hoje, na aula em casa, foi falado sobre fábulas, né? A fábula do leão. E, professor, o que é uma fábula? Fábula é aquele tipo de gênero textual, né? Aquele texto onde na maioria das vezes os personagens eles são animais, né? São animais com características humanas, né? Animais que falam, conversam entre si. E a fábula, ela no finalzinho da história sempre ela vem com uma liçãozinha que as pessoas falam, né? Uma lição de moral. Então, isso é uma fábula. Essas são as características de uma fábula. Geralmente são animais, né, que falam entre si. E no nosso livro, páginas 50 e 51, nós temos a fábula do mosquito e do leão. Algum de vocês já ouviu, né, algum animalzinho falar? Então, nas fábulas, nesse tipo de texto, eles falam. Vamos lá para a leitura da página 52, onde tem o mosquito e o leão. Era uma vez um minúsculo mosquito. Um dia voou até o leão, que quase não enxergava, e lhe disse: Não tenho o mínimo medo de você. Gostaria de saber para que toda essa força colossal. Na realidade, sou mais forte que você. Se não acredita, vamos lutar para ver. Dito isso, o mosquito tocou uma trombeta de guerra e se lançou na direção do leão para picar o seu focinho. O leão sentiu as picadas e ficou muito furioso. Com muita vontade de esmagar o inseto, o que ele conseguiu apenas foi arranhar-se até o nariz sangrar. O mosquito foi embora, zumbindo, todo alegre e vaidoso. Porém, a vitória foi curta. Distraído, voou direto para uma teia de aranha que o apanhou e comeu. Depois de triunfar sobre o rei da floresta, foi parar na barriga de uma simples aranha. Nem sempre são invencíveis os vitoriosos, né? Aí nessa história nós vimos que o mosquito ficou todo cheio de si, né? Porque tinha vencido a luta contra o leão, né? Voou no focinho dele, picou, né? Só que ele achou que tinha vencido, né? Quando ele tentou fugir, se engatou na teia de aranha, né? Distraído, voou, se engatou na teia de aranha e uma aranha o comeu. Então aí a lição de moral que nós vemos aí, ó, nem sempre são invencíveis os vitoriosos, né? Ele tá todo se gabando por causa que tinha ferrado o leão e aí acabou parando numa teia de aranha. Vamos lá para a nossa página 53. Interpretação do texto, né? Isso daí vai ajudar vocês a responderem a atividade de hoje. Vamos lá. Atividade oral e escrita. O que aconteceu com o mosquito depois de desafiar o leão? O que foi que aconteceu com ele? Vamos ver?
Depois que ele desafiou o leão, como eu tinha falado, né, ele voou, se engatou numa teia de aranha e acabou sendo engolido, né, pela aranha. Foi apanhado por uma aranha. Escrevam aí bem bonitinho com a letrinha cursiva, né, que é essa que aparece aí na tela. Escrevam bem bonito. Vamos lá para a questão de número 2. Nessa fábula, além dos personagens, há um narrador que conta a história. Tem os personagens, que é o leão e o inseto, e também tem uma pessoa que conta a história. Olha aí, vamos escrever uma frase que representa a fala do narrador. Lá no início da história, né, tem essa parte aqui, ó. Era uma vez um minúsculo mosquito. Aí está representando a fala de quem está contando a história. Copiem aí essa parte do texto. Vamos lá para a letra B. Vamos copiar uma frase que seja a fala de um personagem, né? Pode ser o leão, pode ser o mosquito. Vamos lá. Não tenho o mínimo de medo de você. Aí você vai copiar essa frase, que foi a frase que um deles falou para o outro, né? Vamos dar um tempinho para você copiar. E não esquecendo, toda vez que eu termino a minha frase, eu coloco um pontinho final. Coloquem ponto final aí nessas frases, por favor. Vamos lá para a próxima. Questão de número 3. Quem são os personagens dessa fábula? Apareceram 3 animais, né? Que foi o leão, o mosquito e a aranha apareceu já no finalzinho da história, né? Ela não teve fala nenhuma, mas ela também é um personagem. Escrevam aí. Número 4. Releia. Era uma vez um minúsculo mosquito. Um dia voou até o leão. Assinale a alternativa correta. As expressões destacadas indicam. Olha aí essa partezinha que aparece em negrito. Era uma vez, que o narrador conta, e um dia. O que indica? O tempo presente ou um tempo indefinido no passado? A gente vai marcar a primeira alternativa, que é um tempo indefinido no passado. Era uma vez, a gente não sabe quando foi, não é? Marquem a primeira alternativa. Vamos lá para a questão de número 5. Depois da leitura da fábula, em que lugar você imagina que os fatos aconteceram? Copie uma palavra ou expressão que possa ter ajudado na resposta. Pelo que o texto nos conta, eu acredito que tenha sido numa floresta, que falou sobre o leão, sobre o rei da floresta, não é? Vamos lá ver a resposta? Olha aí, ó. Aconteceu a nossa história numa floresta, pois o leão é chamado rei da floresta. Copiem bem bonitinho aí com letra cursiva e não esquecendo de colocar o ponto final. Vou dar um tempinho para vocês copiarem. Vamos lá, depois você pode estar pausando o vídeo, para fazer
correção, né? Se você já fez, ou copiar bem bonitinho. Vamos lá para a próxima questão. Número 6. Reescreva as frases substituindo as palavras destacadas por sinônimos, isto é, palavras diferentes com sentido semelhante. As palavras destacadas são essas palavras que aparecem em negrito, bem pretinhas, né? Vamos substituí-las, né? Tirar essa palavra e colocar sinônimo. O que é o sinônimo, professor? São palavras que têm o mesmo sentido, o mesmo significado, que são parecidas. Olha aí. Era uma vez um minúsculo mosquito, né? Minúsculo quer dizer pequeno, né? Aí a gente escreve novamente essa frase colocando a palavra pequeno. Era uma vez um pequeno mosquito. Ok? Vamos para a letra B. Para que toda essa força colossal, né? O que significa colossal? Colossal significa uma força gigantesca, uma força enorme, né? E eu substituí aqui, ó, para que toda essa força gigantesca? Vocês podem copiar essa frase colocando outro sentido, né? Para que toda essa força enorme? Vamos lá para a letra C. O leão sentiu as picadas e ficou muito furioso, né? Quando a pessoa fica furiosa, ela fica brava, ela fica com raiva. Então, a nossa frase ficou assim, ó. O leão sentiu as picadas e ficou muito bravo. Você pode estar substituindo a palavra furioso por bravo. Ok? Vamos para a letra D. Depois de triunfar sobre o rei da floresta, foi parar na barriga de uma simples aranha. O que é triunfar? Depois de vencer, a gente pode estar substituindo por vencer. Olha aí, ó. Depois de vencer o rei da floresta, foi parar na barriga de uma simples aranha. Ok? Sinônimos são palavras parecidas, que têm o mesmo significado. Ok? Vamos para a próxima questão. Questão de número 8. Por que será, hein, crianças, que o leão não conseguiu esmagar o inseto? Por quê? O que vocês acham? O inseto era tão pequenininho, tão minúsculo, que foi difícil, né, enxergá-lo. Olha aí, ó. Porque era difícil enxergá-lo por ser tão pequeno. Vocês podem estar respondendo essa questão com essa resposta aí, né? Foi difícil o leão enxergar o inseto porque ele era muito pequeno, era muito minúsculo. Número 9. As fábulas geralmente são histórias curtas e ensinam alguma coisa, como eu falei. As fábulas, elas sempre trazem, né, uma lição de moral para a gente. Olha aí. Por isso, algumas trazem uma moral da história, isto é, um ensinamento que costuma aparecer no final da história. A moral da fábula O Mosquito e o Leão é: nem sempre são invencíveis os vitoriosos. Como o inseto saiu todo cheio de si, que tinha vencido o leão, né? E acabou indo parar na teia de aranha. Vamos ver a próxima questão. É a letra B. Vamos responder a letra B da número 9.
Escreva uma frase que possa substituir a moral do texto. Ganhar sempre não é garantia de nunca perder. E a gente pode estar substituindo aquela frase por esta outra daqui. Ganhar sempre não é garantia de nunca perder. Podem corrigir ou copiar essa resposta. Vamos lá para a questão última, de número 10. Numere as frases de acordo com a ordem dos acontecimentos da história, né? Como a história foi acontecendo, nós vamos numerar começando pelo número 1. Olha, e aqui nós já temos a resposta, né? Número 1. O mosquito voou até o leão para desafiá-lo. Aí foi onde começou a nossa fábula. Número 2. O mosquito tocou uma trombeta de guerra. Na sequência. Na número 3. O mosquito foi até o leão e começou a picá-lo, né? Ele foi para o focinho do leão e começou a picar. Próxima, professora, número 4. O leão sentiu as picadas e ficou furioso. Assim foi a ordem dos acontecimentos. Número 5, professora. O leão se arranhou e seu focinho sangrou. Com as picadas do inseto, ele se arranhou todo e o focinho dele até saiu sangue, né? E número 6 e a última frase é: o mosquito voou direto para a teia de uma aranha. Foi o final da história. E aí você pode estar enumerando ou fazendo a tua correção, aí ver se está tudo certinho, ok? E você pode também estar fazendo, pausando o vídeo para você estar fazendo a autocorreção aí, tudo bem? E essa foi a nossa atividade de hoje de língua portuguesa. Eu quero agradecer a todos que tiraram um tempinho para assistir, para fazer a autocorreção. E tenham todos um restante de dia maravilhoso. E até amanhã, até o nosso próximo vídeo.